Olá pessoal, meu nome é Elias Jabbour e vamos a mais um episódio de Socialismo do Século XXI. Então, eu estava pensando aqui, não se trata de um vídeo de agitação e propaganda, apesar de parecer sê-lo, né? E 10 minutos de vídeo geralmente passa-se essa impressão. A tentativa nossa é passar o máximo de conteúdo possível num curto espaço de tempo, né? Acho que nós temos conseguido sucesso nessa empreitada, nesse último ano, desde que nós formamos o canal da Fundação Maurício Grabois, né? Mas a minha história aqui hoje com vocês não vai ser nenhuma grande elaboração teórica, nenhum insight que vou tratar com vocês. E sim, eu queria mais dividir com vocês o lance do seguinte: eu tenho lançado meu livro aí pelo Brasil afora, né? Existem algumas constatações que eu tenho percebido dentro dos lançamentos, das discussões que o livro tem colocado, dentro e fora do Brasil, porque eu também lancei a versão em inglês desse livro recentemente no vídeo no YouTube, que pode aparecer a descrição aí embaixo, né? No site da Friends of Socialist China. E a impressão que eu percebo é que as pessoas estão interessadas cada vez mais que nós falemos em socialismo, o que significa que é cada vez mais fundamental nós falarmos de socialismo. Por que eu estou dizendo isso? Eu digo isso porque eu passei durante muito tempo na minha vida acreditando, e, aliás, ainda acredito, que as pautas que são mais, vamos dizer assim, fruto de uma fragmentação da luta política, né? Não vou entrar no mérito dessas pautas, até porque muitas delas têm caráter até civilizatório, né? Acabaram que tomando o centro do debate político e também do debate de ideias no âmbito da esquerda. E que isso acabava aqui escanteando o que eu chamo a necessidade de domínio de conceitos de totalidade. Quais são esses conceitos de totalidade? Projeto nacional, desenvolvimento, socialismo, capitalismo, enfim. Eu percebo ainda um recuo muito grande e uma falta de domínio das pessoas desses chamados conceitos de totalidade, algo que não ocorria na década de 80, na década de 70, né? E que é um fenômeno que data da década de 90, quando existe um avanço, né, do neopositivismo pós-moderno no âmbito da teoria do conhecimento, como na base da teoria do conhecimento. Então, hoje nós percebemos isso, por exemplo, as pessoas fala-se muito pouco socialismo, projeto nacional, ou seja, são conceitos de totalidade que sumiram do debate público, né, em grande medida, né? Mas eu tenho percebido que a galera está atrás, elas estão cada vez mais atentas a essa questão. E ao lado disso, que eu percebo também, e eu debato isso com as pessoas assim o tempo inteiro, é que existem avanços tecnológicos no mundo, como, por exemplo, Big Data, principalmente Big Data, a inteligência artificial, computador quântico, ou seja, são inovações tecnológicas disruptivas que elas criam condições, vejam bem, criam condições para que nós consigamos elaborar com mais sofisticação e com mais profundidade esses chamados conceitos de totalidade, até porque nunca na história da humanidade, no mesmo lugar, na mesma época histórica, nós tivemos acesso a tantos dados empíricos, né, ao mesmo tempo que nós nunca tivemos juntos uma massa de inteligência muito grande espalhada pelo mundo. Ou seja, existe muita gente inteligente, ultra bem formada no mundo, na China nem se fala, né, capazes de dar vazão, vamos dizer assim, a esses conceitos de totalidade. Ou seja, é uma contradição. Vivemos uma época histórica em que a noção de que o objeto não pode ser tomado pelo todo, somente pela parte, é muito forte. Por isso que a esquerda, por exemplo, ela é muito refratária às noções fragmentadas de sociedade. Isso se expressa na luta política, né? Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de dados que está disponível diante da gente e também de inteligência humana disponível nos coloca em condições de elaborar e de aprofundar os chamados conceitos de totalidade, ou seja, socialismo é um deles. Então é algo que eu tenho percebido com muita força no lançamento do meu livro, mas também quando eu vejo, por exemplo, a quantidade de comunicadores, né, no YouTube que falam de socialismo e a quantidade de pessoas que seguem essas pessoas. Ou seja, isso é um bom sinal, né, para nós, e que acho que nós devemos explorar muito esse relevo que se abre diante de nós, né? E isso também deve servir como uma resposta
e eu vejo que existe uma luta de ideias que nos pauta e que deverá nos pautar nos próximos anos, a custa, inclusive, da nossa relevância política, que é uma tentativa. Quem está por trás dela é o imperialismo, evidentemente, a partir de muitas das suas fundações, da capacidade de financiar pesquisa mundo afora, ou seja, são bilhões de dólares para financiar pesquisas mundo afora, e muitas dessas pesquisas, inclusive, têm dado como resultado uma reescritura do que é ser de direita e de esquerda no mundo de hoje. E eu percebo muito também que a reescritura do que é de esquerda e de direita no mundo de hoje, ela está diretamente relacionada à retomada com força daquela separação cara ao positivismo da liberdade real e da liberdade formal. Ou seja, hoje ser progressista é a defesa das liberdades individuais, a defesa dos direitos civis, tudo isso é verdade, evidentemente, e a defesa da democracia, enquanto que ser conservador passa pela defesa por regimes chamados autoritários. Não é à toa, por exemplo, que boa parte do alvo de pessoas de esquerda é a China, é Cuba, é Coreia Popular, é Venezuela, etc. E o fundo disso também, ou seja, desse auto-rebaixamento do debate de ideias que esse movimento de reescritura do que é ser de esquerda e de direita nos coloca, ela se explica muito pelo quê? Pela cada vez menos historicização das experiências, ou seja, a falta de visão do processo histórico. Não é novidade que a história é a ciência que é capaz de organizar nossas ideias, né? Não é à toa que nós somos materialistas históricos, porque nós estudamos historicamente o processo de produção e reprodução humana ao longo da história e o surgimento de modos de produção a partir desse processo, né? Então a história é uma ciência muito cara para nós. E quando se retira a história da conversa, entra-se essas separações kantianas, liberdade real e liberdade formal, a separação entre teoria e história, sujeito e objeto, e isso abre relevo para essa visão de que esquerda defende democracia e liberdades individuais e esquerda defende regimes autoritários. Nós devemos enfrentar isso com muita força. Por quê? Porque eles retiram história da conversa, e quando se retira a história da conversa, sobra o quê? Sobra a necessidade deles apelarem para dois níveis de discurso. O discurso da utopia, ou seja, para muitos, por exemplo, o socialismo é uma utopia, e isso tem raiz, por exemplo, no final da União Soviética, e com a desilusão que causou, que para muitos, aquelas experiências, a minha é parte da nossa história, da nossa linda história, inclusive, né? Com todos os erros e acertos que ocorreram. Então, o socialismo volta a ter uma noção utópica do que seria esse projeto de sociedade, ou então o moralismo, né? Então, exemplo disso é observar a China, que é a experiência chinesa, e reduzir um sistema político altamente sofisticado como aquele, ou seja, um Estado Nacional que tem 2.500 anos, né? Cuja governança chinesa atual é refratária a isso, ou seja, ela tem raízes desse Estado Nacional milenar, né? Eles criaram uma engenharia política no país altamente sofisticada. E para que você compreenda essa engenharia política altamente qualificada, você tem que fundir sujeito e objeto, coisa que esse novo apelo pela esquerda impede, porque a raiz é positivista disso daí. Então, acho que nós estamos diante de uma batalha de ideias, né, em que existem elementos, como eu coloquei aqui, que favorecem, vamos dizer assim, a retomada com força dos conceitos da elaboração e com mais profundidade dos chamados conceitos de totalidade, né, ao mesmo tempo em que existe muito dinheiro sendo investido para a ressignificação do ponto de vista negativo do que é ser de direita e esquerda no mundo. E o mundo está entrando em uma transe muito grande, né? Que nos leva deveria nos levar, por exemplo, a observar como a China tem enfrentado os seus desafios, né? E o quanto que isso tem um caráter civilizatório, ou seja, quanto isso aponta para o futuro, né? E é por isso que eu venho aqui dizer para vocês que, a partir dessa minha experiência de lançamento de livros, do que eu tenho visto, por exemplo, em redes sociais, e do que eu tenho visto a nível de história passada e presente, é cada vez mais fundamental nós falarmos de socialismo.
não é nenhuma pregação religiosa, é falar em termos científicos, porque o socialismo é uma ciência, e como diz Marx, e deve ser tratado como tal. Enfim, é um vídeo mais de constatação, um vídeo que eu faço para vocês refletirem sobre isso, sobre como anda o atual nível de debate de ideias sobre o que é socialismo, o que é direita, esquerda, etc, etc, né? E eu acho que é necessário isso para que nós avancemos na luta política e estratégica, né? Fico por aqui com um forte abraço, um beijo no coração de vocês.